Olá pessoal, meu nome é Joel e depois de muito tempo eu vou dar seguimento às videoaulas sobre BGE e continuar a partir dos atuadores visuais. Os atuadores visuais são responsáveis pela parte estética do jogo. Nem sempre é assim, porém na maioria das vezes é dessa forma. Como assim a parte estética? Atuadores visuais eles reproduzem animações, mostram efeitos na tela do jogo, reproduzem sons e tal, e assim por diante. São só coisas que não alteram exatamente a lógica do jogo. E falando de animações, vamos já começar pelo atuador Action. Vamos adicionar aqui o atuador Action. Ok. Para usar o atuador Action, nós precisamos de uma animação. Vamos aqui criar uma animação simples. Tem o nosso cubo. Tudo que o nosso cubo vai fazer ele está em um tamanho. No quadro 60, ele vai estar 2 vezes maior. Ok. Essa é a nossa animação. Ele cresce de tamanho. Aqui no atuador Action, nós temos o modo. Nós falaremos sobre cada um desses modos. Temos esses botões aqui que definem se a nossa animação vai ser reproduzida como uma movimentação física. No caso desse botão Force. No botão Add, ele define que a animação será adicionada ao estado atual do objeto. Por exemplo, se a animação minha aqui está com o objeto sendo escalonado, ele vai adicionar a escala da animação em vez de definir a escala absoluta que está na animação. Esse Lzinho define se a função adicionar é local ou global. Isso é, relativa ou absoluta a transformação. Aqui nós temos o campo para selecionar a animação. Vou adicionar aqui já a nossa. Esse botãozinho aqui, continue, significa que a animação vai continuar do último quadro em que ela estava reproduzindo. Caso contrário, a animação sempre vai retornar do primeiro quadro sempre que esse atuador for ativado. Temos aqui o quadro inicial da animação, que nosso quadro é 1. Quadro final da animação, que é 60. E botão Child, quer dizer que essa animação vai ser reproduzida no objeto atual e em todos os objetos que forem filhos dele. Isso é, objetos que tenham ele aqui como parent, né? Esse Blend In é um número de quadros em que haverá uma suavização da animação. Isso é bom você colocar pelo menos uns 3 ou 4 para, por exemplo, animação de personagens, porque dá mais naturalidade para a animação da armadura do personagem. Priority, significa que animações com números menores, no caso aqui 0, vão sobrescrever animações que tenham a prioridade com números maiores. Por exemplo, 0 é a maior prioridade. Se 2 atuadores forem ativados ao mesmo tempo, atuadores de animação, de action, um estiver com prioridade 0 e um estiver com prioridade 1, é somente o atuador com prioridade 0 que vai ser ativado, pois ele tem a maior prioridade. É meio confuso, maior prioridade é a menor, mas é assim que funciona. Layer, isso aqui são camadas de animação, não tem nada a ver com as camadas aqui da cena. Essas camadas significa que você pode misturar diversas animações em um mesmo objeto. Por exemplo, eu tenho as animações somente do corpo para cima do personagem, do busto para cima, e as animações da cintura para baixo. Eu posso adicionar 2 atuadores de action, colocar cada uma dessas animações em uma camada diferente e fazer com que elas ajam como uma única ação. A vantagem disso é que você pode fazer setups complexos de animação somente unindo partes pequenas de animações. Por exemplo, você pode fazer as pernas do personagem, animações diferentes de ele andando para frente, para trás, para esquerda e para direita, e do corpo para cima, você faz a animação de ele, por exemplo, mirando para cima e para baixo. E você pode misturar essas animações conforme o jogador estiver jogando, né? Por exemplo, mirando para cima e andando para trás. Aí a animação correspondente é reproduzida, misturando as duas. Isso aqui é a quantidade da camada atual que vai se misturar às demais camadas. Aqui você define se você vai misturar as camadas ou adicionar a transformação do objeto atual às demais camadas. Adicionar, misturar. E Frame Property, você define o número do quadro atual para alguma propriedade. Pode ser útil em alguns casos, né? Bom, vamos falar sobre os modos de reprodução aqui. Eu vou adicionar um sensor de teclado, tecla espaço. Vou ligar eles aqui. E vamos mostrar o que cada modo aqui faz. Temos aqui a tecla, temos o modo Play. O modo Play, ele reproduz a animação do início ao fim e não para a animação. Vamos reproduzir o jogo. Eu pressiono espaço. Vemos que a animação é reproduzida. Eu não pressionei e segurei espaço. Eu pressionei e soltei. E ele reproduziu a animação até o final. Isso que o modo Play faz. Temos o modo aqui Ping Pong.
que funciona de forma semelhante ao modo play, porém ele reproduz a animação até o final para frente, depois reproduz a animação até o início de frente para trás. Ele funciona para frente, para trás, para frente, para trás. Vamos reproduzir o jogo? Eu vou pressionar e soltar espaço, e ele reproduziu a animação para frente. Se eu pressiono e solto de novo espaço, ele reproduz a animação para trás. Isso funciona também se o sensor sempre estiver seguro. Eu estou segurando o espaço e ele vai reproduzindo a animação para frente e para trás. Temos aqui o modo... Espere um momentinho. Aqui você pode ver aqui essa propriedade aqui, ó, que o quadro atual é definido para propriedade. Aí eu ativei o debug aqui para você ver como funciona a parte da propriedade. O quadro atual é definido para propriedade aqui. É só um detalhe. Bom, temos aqui o modo Flipper. Esse modo é um pouco estranho, mas pode vir a ser bem útil. Ele funciona da seguinte forma. Enquanto o controlador estiver enviando um sinal positivo para o atuador, ele reproduz a animação para frente. Quando o controlador envia um sinal negativo para o atuador, ele reproduz a animação para trás. Ó, seguro, solto, seguro, solto, seguro, solto. E ele vai reproduzindo conforme o sinal de ativação do controlador. Bom, temos aqui o modo Loop Stop. Ele funciona da seguinte forma. Enquanto o controlador estiver enviando um sinal positivo para o atuador, ele vai reproduzir a animação do início ao fim, do início ao fim. Caso o controlador enviar um sinal negativo para o atuador no meio da animação, ele para a animação e volta a reproduzir se o sinal for positivo novamente. Por exemplo, vou reproduzir aqui, ó, segura espaço. Ele reproduz a animação até o final e volta para o primeiro quadro e continua reproduzindo. Ó, parei no quadro 23. Parei de segurar espaço no quadro 23. Pressione espaço, ele volta a reproduzir. Lembre que ele continua do quadro 23 para frente. Ó, tá no quadro 11, ele continua do quadro 11 para frente. Mas porque eu tenho aqui o checkbox continue ativado. Senão ele reproduziria a animação desde o início. Veja, parei no quadro 16, pressiono espaço, ele volta do quadro 0. Mas a premissa principal do Loop Stop é que ele repete a animação, mas para a animação caso o sinal for negativo. Daí temos o modo Loop End, que é semelhante ao Loop Stop, porém ele reproduz até o fim da animação, independente se o sinal está negativo ou não. Ó, vou pressionar espaço, estou segurando o espaço e ele reproduz até o fim. Se eu solto no meio da animação, ele continua reproduzindo até o final. Pressiono espaço, ele reproduz. Simplesmente caso o controlador estiver enviando um sinal positivo sempre, ele sempre vai repetir a animação. Pode ser útil em alguns casos esse modo. E por fim temos o modo Property. O modo Property, vou desativar isso aqui, nós vamos trocar para a propriedade Timer aqui. O que o modo Property faz? Ele reproduz a animação e o quadro atual da animação será igual ao quadro da propriedade selecionada aqui. Temos aqui uma propriedade. Como ele funciona exatamente? Vamos reproduzir aqui o jogo. Veja que a propriedade Timer está aumentando sozinha, né? Essa é a premissa da propriedade Timer. Sempre que eu pressiono espaço, ele define o quadro atual da animação para o número da propriedade. Veja, estamos no segundo 26 do nosso timer e o nosso quadro é igual à propriedade 26, por exemplo. Sempre que eu estou pressionando aqui, ele vai aumentando, ele vai definindo o número do quadro conforme a propriedade, no caso, né? Para ficar um pouco mais claro, não ficar muito estranho, eu vou definir aqui um tecla A, atuador property, adicionar a propriedade o valor de 10 e conecta os dois. Ok, quando eu pressionar a tecla A, vai adicionar 10 ao valor da propriedade. Ó, eu vou pressiono A, temos o quadro, o número 10 aqui. Se eu pressiono espaço, ele define ao nosso cubo o número do quadro atual da animação, é o número da propriedade. Quadro 40, pressiona espaço, ele define o quadro 40 animação do cubo. Quadro 60, que é o último, pressiona espaço e ele ativa o atuador. Você entendeu. É muito útil esse atuador aqui, esse modo de atuador. Bom, vamos seguir aqui nos atuadores. Terminamos o atuador Action, vamos falar sobre o atuador Filter 2D. Isso aqui ele adiciona a câmera, no caso precisamos adicionar a câmera, né? A nossa câmera, vou adicionar aqui um
sensor espaço, atuador filter 2D. Aqui nós adicionamos efeitos à câmera. Por exemplo, temos vários efeitos aqui, por exemplo, sépia. Reproduz aqui, pressiona espaço, ele adiciona um filtro de sépia à nossa câmera. Aí temos vários efeitos aqui. Temos aqui escala de cinza, que no caso não tem nenhuma cor na tela, então vai continuar cinza, mas fica em branco e preto, né? Aí temos vários outros filtros aqui. Podem ser legais para o seu jogo e tal. E assim por diante. O importante não é saber sobre todos os filtros aqui. O importante é saber que você, tendo os filtros padrões aqui, você pode adicionar um filtro GLSL. Por exemplo, você vai na internet e você busca algum shader, que chamam de shader, né? Que são efeitos que outras pessoas escreveram na linguagem OpenGL. Aí você pode adicionar, através desse modo Custom Filter, você pode adicionar esse efeito, algum efeito em específico, através do bloco de texto aqui. Remover filtro, você remove o filtro de determinado. Aliás, eu não falei sobre isso aqui. Isso aqui é meio como se fossem camadas de filtros. Isso aqui, semelhante à prioridade das actions, o filtro 0 vai sobrescrever o filtro número 1, que vai sobrescrever o filtro número 2. Acho que dá para entender mais ou menos que, se eu tiver aqui um filtro de preto e branco, eu vou ter aqui um filtro sépia que vai sobrescrever o filtro de preto e branco. Não sobrescrever, mas o filtro vai ser aplicado sobre ele. Aí você pode misturar vários filtros, uns por cima do outro, misturando aqui o pass number. Aqui temos o modo Remove Filter, no determinado pass number, Disable Filter, que é no determinado pass number também, que é desativar o filtro atual sem remover ele, e Enable Filter, para ativar um filtro que você desativou anteriormente. E essa é a premissa do Filter 2D, que seria efeitos de tela, basicamente. Nenhum segredo a respeito disso. Agora vamos falar sobre o atuador mouse, só que apenas uma parte dele. Porque temos dois modos. Temos o modo Mouse Look e o modo Visibility. O modo Mouse Look vai para a videoaula sobre atuadores físicos. O modo Visibility é bem simples. Temos aqui o modo Visible e o modo Invisible, né? O ativado e desativado. Isso aqui está relacionado somente ao cursor do mouse. Significa que, modo Visible, significa que o cursor do mouse vai ser visível no Game Engine. Pressionei espaço, ele está visível. No caso, como padrão aqui no meu Blender, ele fica visível sempre. E temos o modo Não Visible. Significa que quando eu pressionar espaço, o cursor do meu mouse sumiu. Eu não sei se a captura do meu vídeo aqui vai mostrar o mouse ainda assim, mas para mim o cursor do mouse sumiu. Isso pode ser útil, caso você precise ver e não ver mais o cursor do mouse quando o jogo estiver rodando, né? Mas essa opção você pode ativar por aqui, ó, na aba Render. Aqui embaixo, na seção de Display, temos aqui, ó, Mouse Cursor. Você pode ativar e desativar o cursor do mouse quando o motor iniciar. É mais simples caso você não precise ativar e desativar o mouse, né? Bom, vamos para o próximo atuador. Temos o atuador Scene. Isso aqui, como está na cara, ele gerencia a cena. Ou a cena atual ou outras cenas. O que exatamente ele faz? Temos o modo Restart, que ele reinicia a cena atual. Como exemplo, eu vou colocar aqui no modo Dynamic, meu cubo, reproduzir o jogo, ele está caindo, pressiona espaço, a cena é reiniciada. Aí ele volta para a posição inicial, tudo é resetado, né? Sempre que eu pressiono espaço, a cena é resetada, a cena atual. Temos o modo Set Scene. Aqui temos um campo para selecionarmos a cena. Para isso precisamos de outra cena. Vou colocar no modo Link Objects. Temos aqui outra cena. Cena 2. Vou deletar esse cubo, adicionar uma esfera. Cena 1. Aqui eu coloco cena 2. Quando eu pressionar espaço, eu vou trocar para cena 2. Ele simplesmente troca a cena atual para outra cena. Esse modo Set Scene. O modo Set Camera, ele troca a câmera. Então vamos adicionar uma nova câmera aqui. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Vou definir ela para RX90, RZ-90 e move para cá. GZ, RY. Ok, temos outra câmera adicionada. Essa é a nossa câmera padrão. Vou selecionar a câmera aqui, a câmera 001, que eu vou nomear câmera 1, câmera 2. Temos aqui, nós estamos na nossa câmera 1, vamos trocar para a câmera 2, quando pressionarmos espaço. Temos aqui, estamos na câmera 1, pressiona espaço, ele troca para a câmera 2. Uma premissa bem simples, nosso modo de câmera, set camera, né? Temos aqui agora, ó, modo Overlay Scene. Aqui, é algo um pouco mais avançado, você pode sobrescrever cenas,
por exemplo, colocar cenas de fundo, cenas na frente. Por exemplo, o Overlay Scene, ele vai adicionar uma cena à frente da sua cena atual. Quando eu digo à frente, quer dizer que ela vai ser renderizada à frente de todos os objetos da cena atual. Por exemplo, uma interface de usuário usaria esse modo aqui, Overlay Scene, porque você quer que a sua interface de usuário sempre fique à mostra na frente de todos os objetos da cena. Para ficar mais na cara, eu vou aumentar o tamanho desse cubo aqui, dessa esfera, e na nossa cena 1, temos aqui a cena 2 no modo de Overlay Scene, né? Quando eu pressionar espaço, você pode ver que foi adicionada a cena, só que o nosso cubo continua aqui. Ele está atrás. Para ficar mais claro, eu acho que eu deletei o nosso layout de GameLogic. Não faz mal. Cadê o nosso layout? GameLogic aqui. Ok. Eu vou colocar a nossa esfera para cá. Ok. Cena 1. Reproduz o jogo. Você pode ver que a cena da esfera foi adicionada à frente do cubo. Aí não importa se eu mover o meu cubo para frente ou para trás, porque essa cena aqui, elas estão em mundos diferentes. Elas não têm ligação nenhuma. Porém, elas estão sendo renderizadas uma à frente da outra. Vou adicionar aqui, temos o modo Background Scene, Add Background Scene. É a mesma coisa, só que em vez de ela ir para frente da cena do cubo, ela vai ir para trás da cena do cubo. Pressiona espaço, ela vai lá para trás da cena do cubo. É bom para, por exemplo, planos de fundo e tal, para skybox, coisas do tipo, de cenários e tal, né? Temos o modo aqui Remove Scene, que é caso estejamos com uma cena rodando aqui. No caso, estávamos com a cena 2 no background. Nós colocamos o modo Remove Scene, aí retiramos ela do jogo, removemos ela do jogo. O modo Suspend Scene serve mais ou menos como uma pausa. Ele pausa a cena do jogo. Como assim? Toda a física, toda a lógica do jogo vai parar de responder. Os objetos que caem não vão mais cair, os objetos que respondem à entrada do jogador não vão mais responder à entrada do jogador, e assim por diante. Pode ser usado para pausar o jogo, por exemplo. Porém, você precisa de uma outra cena para resumir o jogo, senão o jogo não vai poder voltar a ser resumido através desse modo aqui, porque já que a cena não está respondendo, você precisa de outra cena que responda à sua entrada. Mas é basicamente isso. Você pausa a cena e tudo que há nela e resume a cena e tudo que há nela. Bom, temos aqui o atuador Sound. Aqui, para você ver todas as opções do atuador Sound, você precisa abrir um som. Você não vai ouvir porque o meu gravador só está gravando o meu microfone, então sem chance. Aqui nós temos os modos semelhantes aos modos de Action. O modo Play Stop funciona semelhante àquele modo Loop Stop. Enquanto o sinal estiver positivo, ele reproduz o som e para se o sinal estiver negativo. Play End, ele reproduz o som até o final, independente de o sinal continuar positivo ou negativo. Loop Stop, ele reproduz repetindo o som, porém ele para no instante que o sinal for negativo. Loop End, ele reproduz o som até o final e ele para se o sinal for negativo, mas somente após o som ter parado, a reprodução atual ter parado de reproduzir. Loop Bidirectional, ele reproduz até o final e volta ao início do som, independente se o sinal for positivo ou negativo. E Loop Bidirectional Stop, que enquanto o sinal for positivo, ele reproduz o som até o final e volta até o início do som. Aqui temos os controles de volume, né? Podemos aumentar o volume do som atual em 2 vezes, ou diminuir o volume até 0. Você pode mediar aqui o volume. Temos aqui o pitch, que seria a altura do som, né? Por exemplo, aqui temos um som mais agudo, um som mais grave, né? Valores negativos são um som mais grave. Aqui é o multiplicador, né? De pitch. E modo de 3D. Significa que um objeto que está com o atuador de som que estiver mais longe, o volume vai ficar menor. Se ele estiver mais à direita da câmera, lembre que o som aqui está relacionado à câmera. O ouvinte no motor de jogos é a câmera. Se ele estiver à direita, por aqui, você vai ouvir o som mais à direita. À esquerda, você vai ouvir o som mais à esquerda. E assim por diante. Aqui são várias configurações em relação a isso, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Apesar de meu ponto forte no geral ser som, sonorização em geral, isso aqui são as configurações padrões, já vem com os melhores ajustes aqui. Então você não precisa muito alterar isso aqui. Isso aqui é o cone de audição, o volume mínimo, o volume máximo, e assim por diante. E, por último, vamos ao nosso atuador Visibility, aqui.
Esse atuador é bem simples. Ele só define as propriedades de visibilidade do objeto atual. Por exemplo, aqui temos, como padrão, o nosso objeto é visível, né? Temos aqui na nossa aba de física, temos aqui o nosso modo objeto invisível como padrão, objeto visível como padrão. Aqui define se quando o atuador for ativado, o objeto vai estar visível ou não. Ó, vamos deixar ele invisível quando pressionarmos espaço. Reproduz o jogo, quando pressionar espaço, ele some. Ele continua no jogo, só ele se tornou invisível agora. Temos o modo de oclusão. Isso aqui ativa a oclusão dele. Isso aqui, no caso, é caso o objeto for um objeto oclusor. Então, se você ativa ou desativa aqui, se você ativa, permite que todos os objetos atrás dele sejam ocultados, que é o que um objeto de oclusão faz, né? E o modo Children permite que essas configurações, seja Occlusion ou Visible, sejam aplicadas a esse objeto e a todos os filhos desse objeto. Para os objetos cujo esse objeto for parent, né? Essa videoaula acaba por aqui e obrigado pela atenção. Até mais!